Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Aloca Tarô Podcast. Avalie o programa aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas, isso ajuda muito. Para quem escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aí embaixo. Se você precisa de uma leitura de tarô ou quer presentear alguém com uma, me chame no WhatsApp. E para quem quer mais, vem para o clube de membros apoiadores do Aloca Tarô. Com R$15 mensais você ajuda a manter esse projeto no ar, entra para o nosso grupo no Telegram e participa de encontros mensais comigo e outros entusiastas do tarô. Aqui na descrição do episódio você encontra link para tudo. Para responder a pergunta como ser um bom tarólogo, dividi o episódio em 4 partes. Vamos à primeira, que vale para tudo na nossa vida e nos indaga. Com que propósito eu quero fazer isso? Com que propósito eu quero ser tarólogo? Perguntar a si mesmo por que estamos fazendo determinada coisa é transformador e vale literalmente para tudo. Comece a questionar seus afazeres e seus propósitos. Talvez você se depare com grandes surpresas. Para responder a pergunta, com que propósito eu quero ser tarólogo, darei a minha história como exemplo. Eu nunca sonhei em ser taromante. Quem acompanha o podcast conhece fragmentos da minha história e sabe que meus pais eram pastores, que eu cresci dentro da igreja evangélica, então, sem chance. Tudo que não estivesse dentro do contexto daquela religião não chegava até mim. E o que era considerado por ela algo do diabo, menos ainda. Mas tudo quanto era carteado me atraía muito, como o jogo do mico, por exemplo. Ou, até depois do tarô, o Uno e demais jogos similares, como o Double atualmente. E mesmo quando criança, mesmo mantido longe, o que era misterioso ganhava minha atenção. Já adulto, saído de casa e ativamente me distanciando do universo evangélico, me permiti conhecer diferentes coisas, dentre elas o tarô. Conheci alguns taromantes e, sem nenhuma intenção, conversávamos sobre tarô. Até aqui eu achava o tarô algo super complicado. Eu sentia que era algo que pedia muita imersão. Depois de um tempo, eu me deparei com o baralho cigano, através do André Mantovani, que me convidou para participar de um curso dele e que me presenteou com seu baralho cigano. E, junto, me deu um livro para iniciantes, escrito por ele, sobre tarô. E vou reforçar aqui que baralho cigano é uma coisa e tarô é outra coisa, beleza? Embora ambos façam parte da cartomancia, cada conjunto de cartas é um oráculo diferente. Bem, a partir daqui eu comecei a me sentir mais à vontade com o assunto e agora tinha um livro a respeito para ler. Depois disso, veio o primeiro baralho, que eu mesmo comprei, pois não precisa ser um presente, isso é um mito. Daí comprei mais um livro e outro, e muita troca com outros tarólogos e taromantes aconteceu. Até aqui, o tarô era um objeto de estudo e com o passar do tempo tornou-se uma ferramenta de autoconhecimento para mim, não através das leituras, que eu ainda nem pretendia fazer. O tarô ensina por si só. Quem se debruça sobre ele e compreende o que ele é, sabe do que eu estou falando. De tanto estudar e ver a mim mesmo transformado, eu decidi instrumentalizar o tarô e a compartilhar com mais pessoas o seu potencial. Foi através das leituras que eu comecei esse movimento, atendendo pessoas próximas e amigos. Eu tinha o meu trabalho e o tarô era algo esporádico ou casual e vinha à tona quando surgia alguém interessado ou entre amigos. A intenção não era ter a taromancia como meu trabalho principal. Tanto que anos se passaram, eu continuei trabalhando com publicidade e o tarô continuava como algo muito pessoal, algo no qual eu dedicava meu tempo livre, com o intuito de cada vez mais aprender sobre ele e, consequentemente, sobre mim mesmo. Frente a isso, me percebi querendo falar sobre o tarô e a passar adiante o quanto ele pode ser poderoso, dentro e fora das leituras. Foi assim que nasceu o Aloca Tarô. Ou seja, um propósito veio à tona e modificou toda a minha vida, colocando o tarô em primeiro lugar, fazendo eu deixar para trás minha antiga profissão e me dedicar totalmente a ele. Eu percebo que muitas pessoas vêm sedentas ao pote, então, antes de avançar e sair por aí fazendo previsões, eu te convido a ter intimidade com o tarô. Só vocês dois. Daí tenta ouvir o que ele tem para te falar. Sentar na frente de uma pessoa, virar as cartas e dizer palavras-chave, sem nenhum aprofundamento, não só nos estudos do tarô, mas também no conhecer a si mesmo e o que é ser humano, é uma atitude arriscada. Não precisa ficar inerte também.
Faça movimentos, faça cursos, no plural, de diferentes profissionais, com diferentes perspectivas. Leia, escute, pergunte, pratique, mas não tenha pressa de ser isso ou aquilo. Quando o tarô estiver introjetado na sua vida, inevitavelmente ele transbordará. E nem sempre ele transborda na taromancia. Ele tem transbordado nas universidades, em pesquisas arqueológicas, antropológicas, artísticas, no cinema, nos videogames. Como será que o tarô, depois de te atravessar, transbordará? Eu sempre pergunto para quem está começando o que você tem para contribuir com a conversa tarô. Porque repetir o que vem sendo repetido desde o começo do século XX é o famoso chover no molhado. E um monte de gente já faz isso muito bem. Vamos para o segundo ponto, cientes de que precisamos saber o porquê de termos escolhido o tarô como objeto de estudo e instrumento de trabalho. Com esse processo respeitado e sua relação com o tarô de vento em popa, eu recomendo que você cave mais fundo. É muito comum, durante os estudos do tarô, que deixemos de lado muitas coisas importantes a seu respeito, a começar pelos arcanos menores, que se você deixou de lado, acumulando poeira, volte todas as casas e comece o jogo do zero. O tarô é um conjunto composto por 78 cartas, e embora sim, seja possível a prática da taromancia apenas com os 22 arcanos maiores, uma boa e detalhada prática é feita com ele todo. Mas se você estudou bonitinho o tarô e estudou ele completo, talvez tenha colocado muita energia em saber interpretá-los, em saber ler seus símbolos e aplicá-los numa previsão ou aconselhamento, o que está correto. Mas tem um lugar que muitos deixam de passar, na história do tarô. Mas antes de falar sobre ela, vou falar também de outras duas áreas negligenciadas, a dos métodos e a das tiragens. Sempre recebo perguntas sobre isso e sim, métodos e tiragens fazem muita diferença na vida de qualquer taromante. Torna as leituras extremamente pragmáticas e assertivas, então se dedique a aprendê-los. Voltando para a história do tarô. Quando deixamos de se aprofundar no que é o tarô, para além de tentar devorar seus símbolos e significados, somos o que é chamado de taromante, a pessoa habilitada a realizar uma leitura com o tarô. Um tarólogo, além de poder ser ou não taromante, também se propõe a estudar a trajetória do tarô em si, seus personagens, criadores, ilustradores, a história do seu surgimento, contexto social, e se propõe a tentar entender o desdobramento desse conjunto de cartas ao longo da história e ao redor do mundo. Sem isso, quando te perguntarem se o tarô é cigano, você não saberá responder, ou dirá que sim, ou que não sabe, ou que não é egípcio, eu não sei o que é pior. Conhecer a história do tarô para se tornar tarólogo é fundamental. Conhecer seus mitos também, pois são muitos, e a maioria tidos como verdade. Tome cuidado, um tarólogo bom é um tarólogo bem informado a respeito da ferramenta que se propõe a utilizar. Aqui na descrição eu vou deixar um link onde eu falo um pouquinho da história do tarô. Essa fala faz parte de um microcurso gratuito de introdução ao tarô que eu fiz em formato de podcast. Eu recomendo que você ouça ele todo. Nele eu falo sobre o que é o tarô, a diferença entre tarólogo, taromante, consulente, como o tarô funciona, como conduzir uma consulta, mitos e fatos do tarô, e dou uma aula extra sobre o feminino, o masculino e a não binariedade no tarô. Avante, na parte 3, te convido a compreender que o tarô não é uma ferramenta intrinsecamente espiritual, religiosa ou mágica. Saber isso é importante. O tarô, embora tenha alcançado seu auge nesse contexto e possa sim continuar a ser utilizado nesses lugares, é livre. O tarô é o tarô e por si só ele funciona. Tudo depende de quem opera. Se você gosta de, junto da sua prática, agregar outras mancias e rituais, não tem problema. O lance é quando acreditamos que o tarô só funciona se for assim ou assado. Com esse ou aquele cristal, incenso, vela, toalhinha. Os mitos, como eu disse, são muitos. Toma cuidado para não se aprisionar a coisas desnecessárias. Recentemente, uma seguidora do Instagram me abordou muito assustada, perguntando se para se iniciar taróloga, precisava mexer com magia. Ela se deixou levar pelo canto da sereia e caiu num golpe. Quando ela foi ver, estava gastando dinheiro com trabalhos espirituais e sendo ameaçada pelos seus, entre aspas, mentores.
Tudo porque ela não quis participar dos ritos que não iam de encontro com a prática espiritual dela. Sem isso, ela não seria iniciada a taróloga, coisa que sequer existe. O tarô, por essência, não demanda isso de ninguém. Tais práticas são facultativas, precisam ir de encontro com a fé de quem pratica e jamais imposta. Isso serve também para que você, caso esteja começando a estudar o tarô agora, não caia em ciladas, também espalhadas aos montes por aí, encabeçadas por pessoas que se autoproclamaram mestres, mestras, sacerdotes e sacerdotisas do tarô. Eu trabalho com tarô sobre uma toalha feita com tecido simples que eu comprei aqui na 25 de março mesmo e que uma costureira fez a barrinha. Além disso, uma caneta Bic para fazer as anotações e um caderno, nada mais. Eu aproveito a deixa e te convido a conhecer os meus cursos de arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens. São todos online, com linguagem simples, direta, e uma vez adquirido, as aulas que são gravadas são disponibilizadas na hora. O acesso a elas é vitalício, para que você possa assistir onde e sempre que quiser. Ao longo das aulas você pode tirar suas dúvidas comigo e no término você emite um certificado digital de conclusão. Aqui na descrição tem link para as primeiras aulas. Assista todas elas gratuitamente. Daí, se você gostar, use o cupom AMUNDO, tudo junto, e ganhe 15% de desconto na compra de cada um dos cursos. Eu vou deixar o cupom ativo até o dia 29 de fevereiro de 2024. Por fim, na quarta parte, já podemos compreender que mesmo com anos de estudo, de prática, com inúmeros diplomas e workshops, não encerramos a experiência com o tarô, que, como eu sempre digo, requer comprometimento contínuo. Compreendemos também, quando estudamos a história do tarô, que ao longo dos séculos, desde o seu nascimento, ele se modifica e segue se modificando, não apenas visualmente, mas também transitando em novos lugares da sociedade, sendo visto cada vez mais com olhos menos céticos e receptivos. Há muito a ser feito ainda, e a história do tarô, assim como ele mesmo narra em sua jornada, é sem fim. Então, como poderia ter fim os nossos estudos sobre ele? Mantenha-se receptivo, a par das novidades, das conversas, das novas vozes do tarô e das suas manifestações. Mantenha-se também atento, pois há os academicistas do tarô, que te prometerão formações e títulos, mas nenhum curso ou professor pode te dar isso. Acumular conhecimento sobre uma coisa nem sempre nos torna íntimo dela. Assim descontinuamos preciosismos que nos atrapalham e nutrem aqueles que insistem em atravancar o tarô por benefício próprio. Que possamos ser também agentes dispostos a tirar o tarô da obscuridade e o levar rumo à luz da consciência. O tarô é livre, sua história confirma isso e sua liberdade seguirá existindo, mesmo quando não estivermos mais aqui. O tarô seguirá de diferentes formas presente em nossas vidas e nas que estão por vir, se modificando e se adaptando ao seu tempo, como fez no passado e faz no presente. Com essas coisas em mente, você tem grandes chances de se tornar um bom tarólogo. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é no Instagram, @aloucatarô. Um beijo, tchau!